Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu dia e que o Espírito Santo continue conduzindo seus passos para que você seja alguém extremamente importante para o avanço do reino dos céus e para a propagação do Evangelho das Boas Novas. Que Jesus te use como discípulo e discípula, como alguém que seja realmente comprometido com os céus, comprometido com o próximo, comprometido com as causas do reino. Deixa Deus usar a sua vida. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, sê tu uma bênção. Amém? Sê tu uma bênção. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com você nesse momento, e um texto que está lá no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9. Eu quero ler com você alguns versículos, versículo de número 4 ao versículo de número 7. E esse é um texto poderoso e um texto muito edificante, um texto que mexe com a nossa fé, que renova o nosso ânimo, a nossa esperança, a nossa certeza de que Deus não se esqueceu de nós, né? Eu prego esse texto e eu dou essa mensagem, e eu gosto de dar um tema, e o tema que eu dei para essa mensagem é do lixo ao luxo. Do lixo ao luxo é o tema dessa mensagem quando eu prego ela. Eu quero compartilhar rapidinho com você aqui para a nossa edificação. Então, está aqui, 2 Samuel capítulo 9, do versículo 4 ao 7, a Bíblia diz assim: "E onde está?" perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: "Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar." Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: "Mefibosete?" Ele disse: "Eis aqui teu servo." Então lhe disse Davi: "Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa." Glória a Deus. O versículo de número 7 é fantástico, eu quero repetir. Ele diz assim: "Então lhe disse Davi: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa." Palavra do Senhor. Esse é um texto muito poderoso, porque quando lemos a partir do versículo de número 1, a Bíblia diz que Davi agora é rei. Agora ele é rei de toda Jerusalém. Quando ele assume o reinado, a Bíblia diz que ele pergunta, versículo de número 1, disse Davi: "Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas?" Então, Davi agora é rei, e eu fico imaginando que quando ele senta na cadeira de rei, quando ele assume o trono, e que ele pega a caneta, e que ele tem, então, autoridade sobre sobre toda Jerusalém, ele se lembra da aliança que ele havia feito com Jonatas lá atrás, capítulo de número 18 de 1 Samuel, quando Davi e Jonatas fizeram aliança, e Jonatas se despojou das suas armaduras e deu a Davi. E quando você começa a ler a partir do capítulo 18, você começa a ver que a aliança firmada entre Jonatas e Davi não foi uma aliança firmada por conta do sensacionalismo, ou por conta da emoção, ou por conta apenas de uma admiração que surgiu entre os dois. Não, existia um pacto real, um pacto verdadeiro, uma aliança verdadeira, uma aliança que apontava para a eternidade, que apontava para a posteridade. Então, diz a Bíblia que agora Davi é rei, e ele se lembra da aliança que ele havia feito com Jonatas, e lembra-se de todos os bens, todos os benefícios de Jonatas prestado a ele. De quando Saul tenta em todo tempo tirar a própria vida de Davi, e Jonatas então está ali guardando Davi, Jonatas está ali sendo alguém importante, protegendo, livrando Davi das ciladas astutas de Saul. Capítulo de número 20, por exemplo, a Bíblia diz, olha só o que diz, capítulo de número 20, e é tremendo, diz assim, versículo de número 16: "Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: Vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo pelo amor que ele tinha
que ele lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor de sua alma. Verso 23. Quanto àquilo de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. Então, Jonatas, ele faz questão de lembrar Davi que aquela não era uma aliança passageira, mas era algo que estava marcado em suas vidas para toda a eternidade, para todo o seu futuro, para toda a sua realidade. E agora, Davi assume o reino. E quando ele assume o reino, ele se lembra da aliança e pergunta, tem alguém, existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade por amor de Jonatas? E aí a Bíblia diz que um homem chamado Ziba lembrou-se e diz assim, tem sim, tem um rapaz chamado Mefibosete, aleijado de ambos os pés, que mora num lugarejo chamado Lodebar. A Bíblia diz então que Davi manda chamar Mefibosete. E quando Mefibosete chega, Davi olha para Mefibosete e diz assim, olha Mefibosete, a partir de hoje nós vamos mudar a sua vida. A partir de hoje nós vamos mudar a sua sorte. A partir de hoje nós vamos mudar o seu destino. A partir de hoje você não vai morar mais em Lodebar. Você não vai mais permanecer em Lodebar. Você não vai ficar mais em Lodebar. Mas a partir de hoje você vai estar no palácio comigo. E todos os dias você vai se assentar à mesa comigo, comerá pão comigo, se alimentará comigo, estará comigo na minha casa como se fosse meu filho. É fantástico, irmãos, porque a Bíblia diz que quando Mefibosete vai para Lodebar, ele tem 5 anos de idade e agora já está com aproximadamente 25 anos. E lendo a história de Mefibosete, nós começamos a perceber então que Mefibosete viveu durante 20 anos esquecido, 20 anos abandonado, largado, deixado, 20 anos vivendo num lugar de vergonha, de dor, de miséria, num lugar onde não existia nenhuma perspectiva de melhora, de avanço, de mudanças. Para você ter uma ideia, a palavra Lodebar, ela significa lugar sem pasto, lugar de terra seca, lugar de esterilidade, lugar abandonado, lugar de pobreza, de miséria, de vergonha e dor. E os habitantes, aqueles que habitavam em Lodebar, a sua maioria eram pessoas mendigas e pessoas doentes. Era neste lugar, era neste cenário que vivia Mefibosete. A Davi então entra em Jerusalém, assume o reino e traz Mefibosete, tira Mefibosete de Lodebar e traz Mefibosete para Jerusalém e para dentro do seu palácio. 20 anos depois, Mefibosete é alcançado por um favor que ele nunca imaginou que pudesse ser alcançado um dia. 20 anos depois, alguém bate à sua porta e diz para ele, chegou a sua hora, chegou o seu momento, alguém se lembrou de você. 20 anos depois, alguém lhe fez lembrar que ele tinha uma herança esquecida do seu avô, do seu pai, do seu avô Saul, do seu pai Jonatas, e que Davi diz assim, olha, a partir de hoje eu vou restituir a você e vou devolver a você tudo aquilo que é seu por direito, todas as terras de Saul, tudo que é seu, eu vou devolver a você. 20 anos depois, a graça alcança Mefibosete e muda a sua história. Algumas coisas nós aprendemos com a história de Mefibosete. A primeira coisa que eu aprendo é que Mefibosete foi alcançado pela graça. A graça ultrapassa barreiras. A graça nos alcança quando menos esperamos. O favor de Deus chega quando não há mais o que fazer. O rei Davi manifestou graça na vida de Mefibosete quando esse moço não esperava mais nada de bom em sua vida. É fantástico, porque quando Davi diz que restituiria a ele tudo que tinha, olha o que diz o versículo de número 8 do capítulo 9. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Mefibosete olha para Davi e se coloca como ninguém, e se coloca como alguém extremamente sem perspectiva de vida. Eu fico imaginando os sentimentos de Mefibosete eram os piores que se pudesse imaginar. Quando ele diz para Davi, por que você olhou para um cão morto como eu? Alguém que vivia na sarjeta, alguém que vivia abandonado, esquecido, por que você olhou para mim? Meu irmão,
A graça, ela ultrapassa barreiras, a graça chega onde a gente não pode chegar, ela chega a lugares que a gente não imagina que pudesse chegar. Foi isso que aconteceu com Mefibosete. Mesmo ele se sentindo infeliz, mal amado, rejeitado, abandonado, largado, Davi se lembrou dele, porque uma aliança foi firmada um dia lá atrás e Davi quis usar de bondade para com Mefibosete por conta de Jonatas, seu pai. Escute, Deus tem uma aliança comigo, Deus tem uma aliança com você. E essa aliança, ela não cai no esquecimento. Deus se lembra da aliança e pela aliança que ele firmou comigo, com você, ele manifesta a graça dele para nos alcançar. E a graça, ela ultrapassa, ela transpõe barreiras. A graça nos alcança quando a gente quando a gente não está imaginando que as coisas poderiam mudar a nossa vida. A graça chega e muda, trazendo boas notícias, trazendo um tempo novo. Você entende? Deus tem algo novo para nós. A segunda coisa que nós aprendemos é que Deus muda o nosso endereço e a nossa geografia. Deus mudou o endereço e a geografia de Mefibosete, tirando ele de Lodebar, tirando ele daquele cenário de miséria, trazendo ele para Jerusalém. Ele entra em Jerusalém, não apenas na cidade de Jerusalém, na cidade da paz, mas ele entra no palácio do rei. Mas não somente no palácio do rei, ele também se assenta na mesa com o rei. Deus muda o endereço e a geografia de Mefibosete. Deus quer mudar o meu endereço e quer mudar o seu endereço, a minha geografia, a sua geografia. Deus quer nos tirar do lugar de vergonha e dor, de miséria, de um lugar de esterilidade, de um lugar de terra seca, para nos trazer para um lugar de paz, de prosperidade, de vida e de honra. A terceira coisa que nós aprendemos é que Mefibosete saiu do lugar de solidão para a mesa do rei. E a quarta é que Mefibosete saiu do lugar da terra seca, da esterilidade, da vergonha e da dor, entrou em Jerusalém para o lugar da restituição. Escute, Deus tem coisas grandes e poderosas para fazer na minha e na sua vida. Então escute neste momento. Esse é o tempo. É o tempo de você viver coisas grandes. Você pode declarar agora que hoje é o dia que Deus vai te transportar para um novo endereço, para uma nova geografia. Hoje é o dia que Deus vai tirar você do lixo para que você possa viver no luxo, para que você possa viver aquilo que Ele tem preparado, projetado, planejado para a sua vida para esse tempo. Talvez você esteja se sentindo esquecido, abandonado por tudo e por todos durante muitos anos, mas escute. Não está. Deus está te vendo. Então, a graça dele vai te alcançar, vai te envolver e ele vai mudar toda a sua história, porque ele tem uma aliança contigo e porque ele te ama e porque a graça e a bondade dele vai te seguir, vai te perseguir e vai te alcançar. Amém? Guarde esta palavra no seu coração. Deus vai mudar toda a sua história, todo o seu cenário, assim como mudou a vida de Mefibosete. Que Deus te abençoe e que o Espírito continue ministrando essa palavra no seu coração. Até a próxima.